Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. 99, começando com tudo. Bom dia, Mel. Muito bom dia. Que sábado fabuloso, né, pra gente falar de psicofilosofia e humanização. E como que esses dois pilares super estratégicos e super fortes podem atuar tanto nas empresas como para nos auxiliar no autoconhecimento. Eu vou logar aqui pra gente, né, porque o Fábio vai nos dar uma aula e ao longo dessa aula eu gosto de fazer anotações, né? Então, é sempre bom a gente usar a tecnologia a nosso favor, né? Principalmente quando a gente quer aprender, né? Então, Fábio, vou te chamar aqui, já tá on aqui, vamos que vamos. Entrar ao vivo. Deixa eu ver aqui se eu consigo convidar. Aí, uhul, sucesso. Olá, beleza, tô me ouvindo? Ouvindo super bem. Bom dia, professor. Ótimo. Bom dia, bom dia, professora. Quem foi bom aluno também vira bom professor, né? Nossa, que honra. Que honra mesmo. Esse é o resultado real, né, da conexão quando ela acontece. Isso é muito, muito especial. E que honra estar aqui contigo online, Fábio, começando esse movimento. E eu queria, assim, antes da gente começar para a nossa pauta, né, eu gosto sempre de fazer um ritual, que é o ritual do Humanize, né, que inclusive eu aprendi muito contigo, Fábio, sobre a importância do respirar, né? Então, quem está entrando aí conosco online, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Principalmente o pessoal que faz parte da comunidade do Fábio aí, né, que está trazendo um posicionamento novo para nós, e a gente vai falar sobre isso também. Mas antes, vamos começar com um exercício de respiração, Fábio. Vamos junto? Bora? Então tá. Aproveitando, né, gente? Hoje é sábado de manhã. Quem tá online aqui conosco, gratidão do fundo do coração, né, que tá aí dedicando um tempo conosco para compartilhar desse momento. Então vamos dar uma respirada bem fundo aí, até para a gente conseguir se preparar bem, né, Fábio, para vir o que tem que vir. Então Isso vamos aí. fazer umas respiradas. Gratidão. Eu vou, antes da respiração, quero mandar um beijo para minha esposa, meu amor Mel, tá aí. Tem um Ai, pessoal chegando aí, tá. A Graça, que estava em evento e não sei o que, já está aí ao vivo com a gente. O pessoal fazendo um esforço danado, né, para estar acompanhando a live, né? Então, agradecer você a oportunidade. Porque ai, para tamo mim junto. é uma honra, é uma alegria, né? É uma alegria ver as coisas acontecendo, ver você feliz, brilhando, né? Iluminando o caminho de muita gente, que isso é importante, né? Quando a gente vai lá e planta uma semente, a gente quer ver florescer, quer ver a árvore dar frutos, né? Quer ver as flores. E é isso que a gente vê, né? Então, utilizando da música da banda Ira, né? Eu vejo flores em você. Então, vamos em frente, seguimos juntos. Agora vamos respirar um pouquinho. Vocês entenderam por que o Fábio tá aqui, gente? Muito bom, né? Então, que a gente possa, dessa conversa também, fazer muitos outros jardins se inspirarem a florir, né? Porque é o que a gente quer, o compartilhar do conhecimento, o compartilhar da vida. Então, vamos dar uma respirada e puxar, fazer aquele exercício do 4, 7, 8, onde a gente puxa em 4 segundos, segura 7 segundos e solta em 8. Partiu? Então, vamos lá. Total presença. Puxando. Puxando o ar. 1,
2, 3, 4. Agora segura 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora solta em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contei o primeiro, agora vocês contam por vocês. Vamos fazer mais 2 vezes. Terceira vez. Todo mundo respirando. É sempre bom a gente respirar, né? Principalmente depois da semana, né? A gente vem justamente trazer essa pauta aqui, né, Fábio? E que é uma pauta tão relevante de como que a psicofilosofia e a humanização elas podem auxiliar essa jornada, essa rotina do ambiente corporativo e principalmente as pessoas. É o meu propósito, é o propósito do Fábio também. E sempre quando eu vou começar um evento, ou alguma aula, alguma mentoria, eu sempre estimulo a respiração. A gente já teve várias aulas juntos, né, Fábio? Sobre o quão é importante a gente estar presente e respirar, e é muito sobre a presença que a gente quer falar aqui. A humanização fala sobre isso também. E é importante a gente voltar para o nosso eixo, né? Hoje é sábado de manhã, estamos em casa, muitos estão com as famílias, a gente está num momento total presente, com uma oportunidade total de estar aqui agora. Então, a respiração nos traz para isso, nos lembra que somos humanos, né? Diante de tudo isso. E eu tô vendo aqui que tem uma galera entrando, dando bom dia. Bom dia, gente linda, coisa linda. Bom dia, Bruna. Bem-vinda, Bruna. Saudade. Oi, Bru. Saudade da Lica também, mãe da Bruna. A Lise também tá aqui. Bom dia, Lise. A Querida, Paty. bem-vindos. Bom Coisa dia. linda. Gente linda, galera. Coisa bem boa. Então vamos lá, vamos começar a nossa pauta então, professor. Então, tu Bora. que é aí, Fábio. O Fábio, ele é psicoterapeuta, né? Trabalha com filosofia, com música, também é químico, tem uma jornada fantástica dentro da indústria também, que eu me inspiro muito. É meu mentor, é meu amigo, é meu professor, é meu irmão, né? Tem uma conexão gigante aí. A gente já passou por muita coisa boa juntos, a gente aprendeu muita coisa. E eu te pedi, Fábio, para te apresentar um pouquinho aí, contar um pouco da tua jornada, né? Onde é que tu tá hoje, para a gente iniciar essa conversa. Bora. No meu WhatsApp tá lá, inclusive, né? Aqui está humano demasiado humano, né? Copiando Nietzsche um pouquinho. Eu sou um ser humano assumido, né? Assumido, humano, pessoa que está caminhando na Terra, uma pessoa que não é, está sendo, está em construção, né? Um dos nossos grandes erros é esse, é achar que é, e a gente não é, a gente está sendo. E a gente tem que estar preparado para mudar a todo momento, né? Hoje a gente trabalha com música também, que é uma coisa que me acompanha desde a minha infância, né? Sou músico, eu e minha esposa aqui nos mudamos para Imbituba, né? Sou um paulista, morou 20 anos no Rio Grande do Sul, depois agora a gente veio para Santa Catarina, né? Justamente para buscar novos ares, né? Para a gente resolver algumas questões, né, que estavam pendentes. A gente vai depois, eu vou dar as dicas sobre isso, né? Muitas vezes você precisa, de repente, ver qual que é a saída para você resolver questões importantes que não estão ao seu alcance, né?
Então, hoje o Fábio, junto com a esposa, dirige um movimento que é a Mestre, um movimento muito importante, sim, que surgiu na pandemia. Então, nós somos fundadores, né? E todos esses cargos aí, essas coisas, essas nomeações de quem fundou o movimento, né? Porque a gente tem uma missão muito importante, viu, nesse sentido, né? Eu lembro bem de quando eu era pequeno, enquanto eu estava jogando meu basquetinho e tinha a projeção do basquete, joguei, tive contratos, né? Jovem, com 14 anos, já tinha contrato, jogava em São Paulo, no Sírio e tal, fui seleção, né? E aí eu fazia violão, fazia artes marciais, fazia isso, aquilo, fazia um monte, frequentava uns cursos de gnose. Aí o pessoal dizia, né? Você não para, você tem que focar em algo, né? Inadvertidamente, eles estavam tentando me tirar do meu caminho. O meu caminho é focar em algo, focar em mim. E aí estava sendo eu. É diversidade, é isso. Né? Então, eu sou esse ser hoje, que caminha em várias sendas, né? Sendo a senda musical, a senda espiritual, a senda filosófica, a senda mais pragmática, a senda mais terapêutica, né? Caminho com bastante tranquilidade, porque, de certa maneira, eu enxergo um pouquinho de mim em cada coisa, né? Eu enxergo um pouco de mim, até no ateu, aqui que não acredita. Então, isso faz com que eu compreenda o que ele está sentindo e auxilie ele, né? E não queira mudá-lo, né? Eu caminho na senda daquele que acredita única e exclusivamente numa carreira, né? Uma carreira, na construção de uma carreira. E eu entendo, eu caminho por ali também, né? Fui por muito tempo, tive minha carreira, fui um vendedor, graças a Deus, né? Tive muitas alegrias, muito sucesso, muitos infortúnios, muitos percalços, muita coisa boa, né? Dentro da área comercial, dentro das indústrias, né? Então, tudo para mim é um laboratório, a vida é esse grande laboratório, né? Então, resumindo, o Fábio é um espírito aprendiz, né? Que procura ser um ser autêntico, né? Nas relações com as pessoas e sabendo das suas limitações, sabendo de que não vai agradar todo mundo, de que, de repente, pode agradar um dia e desagradar no outro. Né? E tudo bem. Muitas vezes eu levo uma frase comigo, né, que até copiei de um amigo, né? Onde houver certeza que eu leve a dúvida, né? Porque muitas vezes o que a pessoa está precisando é de dúvida. Outras a pessoa está precisando de certeza. E quando houver dúvida, eu levo a certeza. Entendeu? Então é isso. Essa mutação, esse ser mutante, mas com princípios, né? Com princípios, com valores, com respeito, com ética, com a tentativa, né, de viver uma vida ética, moral, né? E por que isso? Porque eu percebi ao longo da minha vida, porque eu herdei isso da minha família, dos meus pais, a confiança é muito importante, né? Você precisa ser uma pessoa confiável, mas para atingir isso daí, talvez seja o grau máximo do ser humano, ser uma pessoa confiável para si mesmo, primeiro, para você depois passar essa confiança para o outro, né? E talvez a base de muita coisa esteja aí. Talvez seja uma das grandes questões humanas. Tornar-se confiável. Tornar-se confiável não é se tornar-se perfeito. É saber, inclusive, se comprometer com aquilo que você pode entregar. Aquilo que você não pode, você deixa claro. Nessa parte aqui pode confiar em mim, nessa parte eu não tenho como lhe passar nenhuma confiança, não domino, não tenho como, vou tentar, né? Precisa que eu tente, eu tento. Né? Então é isso, né? Costumo dizer para meus filhos, eu não preciso que vocês sejam melhores, não preciso que vocês, não busco isso em vocês, não busco que vocês passem de ano em primeiro lugar, ou passem de ano. Eu preciso que vocês sejam confiáveis. Porque quando vocês disserem, aconteceu isso, na versão que ele viu, né, claro, eu vou acreditar naquilo que está sendo passado para mim, né? Então é isso. Esse é o ser humano que, quando está na frente de outro ser humano, procura trazer essa confiança de volta também. Mas primeiro,
Nas relações, nós precisamos estabelecer uma confiança. Como é que você vai cuidar de alguém se a pessoa não confia em você? Como é que você vai se entregar a um processo? Vamos falar até desde a terapia até uma empresa. Como a empresa vai entregar nas mãos de uma pessoa, funcionários, toda a saúde emocional de pessoas ali importantes na empresa, na mão de uma pessoa que não confia? Né? Como alguém na terapia vai estar diante de alguém que não conhece e não confia? Né? Então, sem querer, né, eu fui trabalhando isso. E é isso que eu foco na minha vida. Não é ser melhor, não é ser mais inteligente, não é saber tudo, não mesmo. Não mesmo. É ser confiável. Né? Então, esse é o Fábio. Pegaram a aula aí, galera? Nessas horas, assim, o Fábio, ele é... Por isso que eu chamo o Fábio de professor e mentor, né? Porque nas nossas conversas a gente teve diversos momentos, inclusive, que a gente falava, né? Intitulava do café filosófico, né? Porque é uma aula de essência pura, de transparência em ser, em estar e se relacionar, né? Que eu aprendi muito sobre o quanto é importante a gente ser fiel à nossa essência, à nossa transparência de ser, né? E aí, quando vem aquela expectativa do outro, né? Tá, tu tem que focar em alguma coisa. Mas a gente é tão dinâmico e tão ser humano, tão curioso e instigado pela vida que esse foco ele pode ser dinâmico, né? A gente tem diversas oportunidades de caminho para a gente formar quem somos, né? E isso a humanização me trouxe e me traz muita clareza também do quanto nós somos dinâmicos e quando a gente tenta focar numa coisa única, às vezes é por expectativa do outro e não é a nossa realidade de ser, né? Não é o que de fato a gente quer fazer. E isso frustra, né? Porque aí vinculando assim, como que a psicofilosofia e a humanização podem auxiliar as pessoas e as empresas, né? O Fábio já deu uma introdução gigante aí do quanto a verdade de ser e estar, ela precisa estar nítida e clara no nosso olhar, no nosso dia a dia, porque se tu vai querer trabalhar numa empresa, tu também tem que saber que tu vai entregar muito de ti ali dentro, né? É parte do teu servir, trabalho não tem que ser um sacrifício, nenhuma obrigação, é um servir, tu precisa querer estar ali, né? E a humanização e a... Oi. Não, isso, assim, Ah, numa empresa, assim, ou como na vida, né? Muitas vezes você tem pessoas atuando, mas ninguém se conhece. Pode perceber que quando você traz à luz de uma situação, por exemplo, de uma fase, né? Vou dar um exemplo que já aconteceu em algumas empresas que eu prestei consultoria, né? Como terapeuta, inclusive. Né? A pessoa está mudando de fase. Ela era uma mãe, já com filhos adultos, e vai se transformar em vovó. Essa mudança de fase, as pessoas não estão ali, nem todas estão sabendo o que está acontecendo. Que o papel existencial dessa mulher vai mudar. E nós não sabemos muito bem, temos pistas, mas não sabemos muito bem para onde vai isso. E muitas vezes existe um plano da empresa com aquela pessoa de transformar ela numa líder de equipe, de uma série de coisas que talvez não seja o momento, porque ela vai, como vó, talvez dedicar muito do tempo dela à pessoa que está vindo. É muito mais importante na vida dela isso. E não que ela não dê importância ao trabalho e ao trabalho, o cargo que ela exerce e a gratidão dela pela empresa. Mas se você mudar ela naquele momento, não é o momento ideal. Talvez a filha dela precise da vovó às 6:30 da tarde, certinho, que ela não possa ficar mais. Então, certas coisas, então, quando a gente fala de o ser humano, nós temos que incorporar toda essa questão, situar ele existencialmente. Né? De quem nós estamos falando? O operador de máquina. Como assim operador de... Como que é o nome dele? Ele tem nome.
ele tem vida, quem que é esse cara? Né? Então, quando um trabalho é bem feito, você começa a dar nome às pessoas. Você começa a trazer a pessoa como ela é. E muitas vezes certas pessoas não se expressam, não se defendem. Passam por uma série de coisas, dão conta, e quando você conhece a história da vida dela, você vai ver que é uma pessoa extraordinária, mas dentro do ambiente, a pessoa que está ali, que está sempre cansada. Ah, esse cara não dá, ele está sempre cansado. Você vai olhar a vida do cara, o que ele faz, meu Deus, o cara é um guerreiro, entendeu? Então, eu acho que o caminho da humanização é isso aí. É transformar as pessoas, é trazer as pessoas de volta à humanidade delas, né? Quem elas são, de quem nós estamos falando, né? Pode continuar. E dentro dessa estrutura, né, Desculpa Fábio, eu acho interromper. capaz, a gente está aqui numa troca e é justamente essa a intenção, fazer o bate-papo, né? E a gente está aprendendo, né, galera? É o primeiro episódio do Pode Humanizar aqui. É um teste que a gente está fazendo, né? O Pode Humanizar ele vai para o YouTube, mas por enquanto eu senti assim, ó, ô Fábio, vamos fazer uma live para falar do que a gente ama fazer e do Legal. que a gente é. Bora! Então tá, vai ser o primeiro episódio do Pode Humanizar. Vamos junto. Porque eu queria muito Ótimo. trazer a finalização desse ano, né? Com essa energia do quanto assim a humanização impulsiona exatamente esse caminho que tu trouxe, né, Fábio? O caminho saudável das pessoas estarem na empresa. E semana passada eu trouxe muito em uma aula sobre humanização, né, em relação com lideranças. A gente estava falando muito sobre o sobrenome corporativo, né? Sobre o nome e o sobrenome corporativo, porque às vezes a gente se vincula tanto a uma empresa e a sistemática do ambiente corporativo, ou do nosso próprio trabalho, ou do nosso próprio negócio, que a gente esquece o nosso próprio nome, né? Por exemplo, assim, eu sou a Débora da empresa de tal, ou eu sou, sei lá, a analista da empresa de tal, ou eu sou a empreendedora da empresa tal. Às vezes a gente nem se apresenta e já fala o nome da empresa e o que a gente faz antes de dizer quem a gente é. E isso entra num padrão tão automático que hoje eu atendo muitas pessoas, e inclusive as mentorias com isso, que é ajudar a pessoa a se desvincular desse sobrenome corporativo, para ela entender que ela não é o cargo dela, né? Aquilo ali compõe o que ela faz, o que ela entrega, mas entre o ser dela e o estar, que é o cargo dela, tem uma lacuna muito grande. E isso confunde, às vezes, a própria identidade da pessoa. E aí entra também muito dessa jornada quando a pessoa ela está num momento de desligamento ou numa transição de carreira, que foi muito que eu vivi também, né? Tá, beleza, eu vou trabalhar em outro lugar ou eu vou precisar me desligar da empresa agora. Quem é você? Quem eu sou no meio disso, né? E isso traz uma confusão mental. Eu vejo as pessoas na rotina, no dia a dia, sofrendo com isso. E esses dias eu perguntei, é legal de perguntar assim, para as pessoas que têm mais experiência assim na área, que é tipo assim, tá, e se hoje tu perder tudo que tu construiu profissionalmente, quem tu é? Essa pergunta às vezes paralisa muita gente, porque pessoas já me responderam, vai acabar minha vida? Eu não sei o que eu vou fazer. E aí entra a nossa pauta. E quando nada mais faz sentido, Fábio? Como que a psicofilosofia pode nos auxiliar nisso? E aí, gente, contextualizando do porquê dessa pauta. Eu vivi uma transição de carreira gigantesca dentro do período da pandemia, onde eu trabalhava na indústria petroquímica, na indústria metalúrgica. Quem está aí um pouquinho, que me segue há um tempo, que me conhece, né, conhece um pouco dessa jornada, do quanto ela era mecanizada, e eu focava muito nessa área da mecânica. O Fábio me conheceu exatamente nessa transição, que foi uma conexão divina e foi um presente da vida, né, Fábio? Essa conexão, sou muito grata por ti, muito grata a Mel, pela MESF, pela entrega de vocês com esse projeto, com essa entrega tão do coração que é de vocês, que é uma essência gigante, que nos ajuda a nos reconectar a esse nosso ser
antes da gente estar em algum lugar ou estar em algum ambiente. E aí, dentro dessa transição, gente, eu vivi muito uma desmistificação, assim, do quem era a Débora, de fato, e no que ela acreditava. Porque quando a gente vive uma transição de carreira, e essa transição de carreira, ela te direciona para algo que tu quer fazer de verdade, e que antes tu não se identificava, tu entra numa crise existencial. E isso é natural, é um processo natural, porque a gente está rompendo algo que não faz mais sentido na nossa vida. E aí tem uma jornada de evolução. E a gente precisa pedir ajuda. E aí é nesse momento que eu vejo muito e que eu venho trabalhando muito hoje com a humanização também, que é a psicofilosofia, que é o trabalho do Fábio, a entrega do trabalho que ele faz com muita maestria e que a humanização vem também trazendo para mim através da minha entrega. Então me conta um pouquinho, Fábio, como que foi, assim, até contextualizando um pouco do trabalho que que tu fez comigo, né? Que a gente foi se conhecendo nos nossos cafés filosóficos e como que tu direciona isso hoje. Lá vem a aula. Bem, né? Pois bem, isso vem lá de trás, né? Eu fui sempre uma pessoa muito sincera, no sentido de perceber que quando algo não estava errado, não estava certo, estava errado e faltava algo, certo? Então, eu transitei nas terapias desde que eu me entendo por gente, porque eu sempre fui cuidador desde pequeno. Né? Relatos da minha mãe dizia que eu já pegava na mão dela para atravessar a rua com 5, 6 anos. Eu pegava na mão dela. E eu cuidava deles, né? E eu, lembrando realmente, com uns 10 anos, 11 anos, eu já era cuidador, já, né? Preocupado. Então, ao invés de transformar essa preocupação em transtorno, graças a Deus na época não tinha essa indústria, né? Transtornos, tudo é transtorno. E realmente eu era uma criança muito ligada, muito preocupada. Se a gente estava nadando na praia, eu daqui a pouco eu estava olhando todo mundo ali, eu estava alertando. Então, esse era o Fábio. Então, comecei a transitar nos conhecimentos, buscar conhecimentos, né? Fiz cursos de gnoses. Na época existia um movimento esotérico forte, na década de 90, né? Então, eu transitei, fiz cursos de holística, artes divinatórias, tarô, runas, tudo isso daí, Xing. Eu entrei profundamente nesses conhecimentos e sempre me colocava à margem, sempre fui marginal nesse sentido. Porque eu não ia no fluido daquele porque justamente, veja bem, você pegou um ponto bem interessante. As pessoas começam a se identificar com aquilo e elas se perdem no meio daquele fluxo, daquele rio, daquela correnteza. Né? E todo mundo se perde um pouquinho, claro, né? Ninguém é perfeito. Eu também me perdi ali. Muitas vezes eu tive programas em rádio na época, inclusive na Rádio Mundial, o nosso programa era depois do Gasparetto, né? Eu tinha 20 anos de idade, 21 anos, né? Então, a gente fazia as consultas ao vivo ali, numerologia e tudo mais. É muito rico esse conhecimento. Sou muito grato. Me tornei Rosa Cruz também com 20 anos, né? Fui Rosa Cruz com mais de 15 anos, 15, 20 anos, estudando as monografias e sempre à margem, sempre à margem. Né? E depois fui entrando na filosofia, nos cursos de filosofia. Né? Fui me matriculando em faculdades. Né? Então, eu digo faculdades porque eu nunca me preocupei em me formar, tá? Eu sempre entrei, eu sou marginal mesmo, assim, eu entrava, fazia até lá uns 4 anos, aí eu saía e começava tudo de novo em outra. Sempre foi assim, eu adoro isso. E é um barato que muda tudo, muda o conhecimento, muda a plataforma de ensino, não existia EAD, agora existe EAD, mas muda tudo, é um barato, é muito legal. Enfim, eu percebia que faltavam algumas coisas, porque quando a gente fala, é muito fácil falar sobre certas coisas. Agora, para tocar, né, como diria Jung, né, estudei bastante sobre psicologia também, muitos livros aí de psicanálise também, eu lia bastante, sempre li. Jung dizia, quando você tocar uma alma, seja só uma alma tocando uma alma, seja só um ser humano,
cuidando de outro ser humano. Domine todas as técnicas, né? Mas no fim, na essência, seja um ser humano na frente de outro ser humano, ok? Eu percebia que faltava algo, faltava um método, né? Porque quando a gente fala de artes divinatórias, né? A gente está falando muito, né? Você já percebeu que você vai numa consulta, vai em algo, vai... tudo... bom, com 51 anos, você vê vários ciclos acontecendo. As modas. E tem modas excelentes, né? Acho bem interessante aí, várias coisas. Mas você vai perceber o seguinte, que as pessoas vão se moldando aquilo, se confundindo aquilo. Como você falou, há uma confusão entre a pessoa não consegue distinguir o que é de fato, o que é fato. Vou dar um exemplo muito simples, né? Eu estava assistindo um vídeo aí, o rapaz estava falando uma coisa que já há muito tempo, por muitos outros meios, a gente já tem essa noção. Naquela época, 600, 500, 400 anos antes de Cristo, veio uma série de avatares assim interessantes nos seres humanos. Confúcio, Buda, Sócrates, né? Pitágoras, veio um monte de gente interessante, Aristóteles, Platão, que influenciou todo o pensamento depois. Ok? Fato, beleza? O que eu fizer disso daí, a partir disso aí por diante, é meu dogma, é minha impressão. E não há nada de errado em falar sobre as suas impressões, ok? Só que deixe claro que são suas impressões. Né? Porque um portal da dimensão tal se abriu da galáxia X, aconteceu de não sei o quê. Isso, ok, meu querido, né? Entendeu? Eu acredito nas minhas teorias, mas a pessoa busca uma teoria. E é só que o problema essa mesma pessoa fala da religião do outro e não percebe que está em meio à sua religião, criou a sua. Né? Tá, ok. Chegando a essas conclusões, vamos a fundo aqui, a live vai ser profunda. Adoro. O que fazer com tudo isso? O que fazer com tudo isso? Como eu Coisas consigo? fáceis, né, Fábio? Não trabalhamos no raso. Não dá. Gente, quando é bom brincar, mas assim, como vamos? Deixa eu só aqui acrescentar um comentário que a Lizzie trouxe, que ela está bem nesse momento de transição, que inclusive ela vai fazer a formação de um curso em uma área totalmente diferente que ela nunca atuou. E isso é muito legal, assim, de observar esse momento de transição quando a gente entra nele, né? De fazer as coisas com calma, de estar presente, de respeitar o nosso momento. Porque aí, às vezes, a gente está num momento de transição, a gente está tão habituado a surtar em qualquer coisa que não está dentro do nosso controle, né? Que a gente não respeita o nosso próprio momento com presença para ter essa transição, né? E eu vejo que isso no ambiente corporativo, no nosso trabalho, em qualquer entrega que a gente faz, assim, a nossa pauta não é voltada só para o ambiente corporativo, mas é na vida como um todo, serve para empreendedores, pessoas que trabalham em outras empresas, né, que são CPFs dentro de CNPJs, pessoas que gerenciam a casa, a família, né? Toda a vida, toda a nossa trajetória de vida tem momentos de transição. E ou a gente é uma escolha, ou a gente desfruta isso com presença e cria maturidade perante o processo, ou a gente surta e aí a gente se perde e a gente acaba se identificando às vezes com o surto e não com o presente que é a evolução do ser, né? E isso é muito incrível, assim, de olhar o quanto a jornada da psicofilosofia nos questiona e nos traz esse discernimento e o quanto que a humanização nos colocando no centro, né, nos faz refletir do quanto é importante a gente saber quem a gente é no meio de toda essa loucura mental que a gente entra nas mudanças, né? E a Lízia aqui perguntou se a live vai ficar salva. Vou dizer aqui, já respondendo para todo mundo que está online, que sim, inclusive a gente vai postar ela no YouTube, que eu tenho que descobrir depois como que cria um canal no YouTube para criar o Pode Humanizar, que em breve vai estar tudo lá. E agora retomando, Fábio, retomando essa pauta e Vamos dando lá. continuidade aí Isso à é aula. importante.
se a Lise vai assistir a live, então é importante ela dar sequência no que eu vou falar. Enfim, quando a gente chega num ponto, né, cada ser tem um universo e encontra as suas saídas, ok? Mas, e como nós, mentores, terapeutas, podemos auxiliar essa pessoa a encontrar a saída? Nós precisamos de um método, ok? Então, eu estou diante de uma pessoa que está se sentindo extremamente congelada, mas eu sei que está 28 graus. Ué? Eu não posso simplesmente chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, meu, você está doido. Olha aqui o termômetro, está 28 graus. Esse aqui é um termômetro, meu querido. Aferido, está 28 graus, não pode estar frio. Aquela pessoa está sentindo frio, está dizendo. Então eu preciso ter, é lógico, eu tenho um aferidor, né? Eu tenho algo para medir, ok. Mas eu tenho que ter algo para tocar essa pessoa. Né? E qual é o melhor caminho? Ela vai me dizer. E qual que é o método? Bom, aí, com o tempo, na filosofia, e entrando em contato com a abordagem da filosofia clínica, eu fui criando os preceitos da psicofilosofia. Por quê? Como eu disse, sempre me mantive marginal. Então, aprendia tudo. E o paradigma da filosofia clínica é um paradigma muito interessante, criado por Russell Pachter, né? Estudei ali com o professor e mestre Hélio Strasburger, né? Foram mais de 6 anos ali, frequentando Porto Alegre. E fui entendendo que ali existia um método muito interessante, um paradigma, onde mudava o olhar. Tirava um pouco da psicanálise, tirava um pouquinho só esse monopólio da psicologia de enxergar o ser humano, que todo paradigma está em cima disso. Ok. Só que eu não preciso tirar totalmente. Tem coisas muito interessantes na psicanálise, na psicologia. Por exemplo, o ego. Eu gosto muito do conceito do ego, que ele ajuda muito, né? O ego, ela é essa persona, essa ilusão, né? As pessoas, por exemplo, que não percebem que elas alimentando o seu ego, essa pseudo-pessoa, que não é ela, né? Eu acho que tem uma analogia muito interessante que eu vi uma vez na internet. Né? A gente pense no ser humano como uma charrete, ok? Tem os cavalos, tem a charrete ali, certo? E tem o cocheiro. As pessoas, o ego pode se colocar como os cavalos, o seu corpo é a charrete onde você está sentado, mas o cocheiro é você. É a consciência. Só que as pessoas se confundem com os cavalos. Porque o cavalo ele age por instinto. E essas pessoas estão muito confundidas com os cavalos, muitas vezes precisam mesmo de um cabresto, de uma direção, precisam ser alimentadas, até ela passar a compreender que ela é o cocheiro, ela está montada em cima disso tudo. Né? Então tem várias, inclusive eu não lembro qual filósofo que falou, depois aqui a gente nomeia, mas ele tocou num assunto muito interessante, que é uma coisa que já na espiritualidade a gente já tinha contato. Quando a gente se pega fazendo besteira, como você pode se pegar fazendo besteira? Então você não é só você. Como é que você está fazendo uma besteira e a pessoa fala, o que você está fazendo, cara? Você é louco. É sinal que existe um outro você ali. Né? Ou seja, é uma conversa entre a consciência e o instinto, simplificando. Voltando à questão do método. Nós falamos de método. Né? As coisas têm método, têm princípios. Né? Para a gente começar a live, tem um método, tem um preceito. E para você compreender e poder chegar até alguém, você tem que adotar alguma metodologia. Né? Então, eu, através da paradigma da filosofia clínica, que começou a me trazer explicações, por exemplo, para essa questão do papel que a pessoa exerce, da confusão que ela faz. Né? E isso eles chamam de papel existencial. Ou seja, você exerce um papel. É um dos papéis que você exerce. Então, a Débora agora
consultora, professora, numa live. A Débora, alguns minutos atrás, era lá companheira, né? A Débora estava lá fazendo suas coisas, ela estava cumprindo outro papel. Quando você abre a live, você começa outro papel. Você desliga a live, é importante que você saia do papel. Por isso que é comum você ver pessoas extremamente sérias na profissão, né? Extremamente frias, como um cirurgião, que é capaz de abrir um cérebro friamente, e você vê essa mesma pessoa extremamente emocional na vida pessoal. Se o filho cair e ter um sangramento, ele começa a se desesperar. Aí você vai falar, como pode? Mas era a mesma pessoa. Não, ela é a mesma pessoa. Mas são papéis existenciais diferentes. Então, a gente vai entendendo, eu fui percebendo que eu tinha um método e podia acrescentar ao método questões espirituais, questões da própria psicanálise, psicologia, questões existenciais, herméticas e assim por diante. Né? A gente pode aplicar isso aí, porque senão eu estou desacreditando o outro método. Não, cada um tem seu método. Né? Agora, eu particularmente gosto muito da abordagem desse paradigma de que nós somos estruturais, nós somos seres humanos estruturados. E tem pontos da gente que exercem mais influência, é o chamado tripé existencial. Né? O tripé existencial tem muita coisa. Oi, pode falar. Não, eu lembrei agora, né, Fábio? Porque sempre quando a gente traz as nossas conversas, a gente lembra dos nossos cafés filosóficos, né? E aí, agora que tu trouxe o papel existencial, compartilhando com o pessoal aqui que nos escuta, né? Do quanto para mim, aí eu trazendo, eu posso falar o melhor do que eu já vivi, né? Com maior propriedade. E quando o Fábio aplicou esse método, olhando para o papel existencial, e como a gente olha muito para a mecanização, né, do ser, dentro dos papéis existenciais que a gente caminha e transita, o quanto é relevante a gente entender que a gente vai transitar sim e tá tudo bem, né? Porque a gente entra num ritmo frenético, é de novo aquela parte da dinâmica de ser humano, né? A gente entra numa linha muito frenética de que é um padrão que a gente tem que seguir e a gente tem que ser aquilo ali em todos os âmbitos, em todos os meios que a gente habita. E isso vai trazendo uma dor tão grande interna a gente que chega no momento assim, ou tu começa a olhar os teus diversos papéis existenciais e começa a aceitar eles, ou tu vai começar a te frustrar e vai começar a viver uma crise existencial, porque tu não te reconhece mais, né? E tu entra numa padronização. E quando eu comecei a olhar os meus diversos papéis existenciais e olhar a Dé, né, como ser humano dentro de todos esses papéis existenciais, para mim foi um alívio muito grande me reconhecer, né? E aí, dentro dessa jornada, eu também vivi uma transição que foi uma transição muito forte, que inclusive o Fábio segurou na minha mão e caminhou junto comigo para me manter firme e forte, porque eu vivi o falecimento do meu pai, né? Então, quando a gente vive uma ruptura tão grande dentro da nossa própria vida e a gente está estudando sobre o nosso papel existencial, e ele vem muito vinculado também ao que a gente construiu na nossa infância, da nossa família, do meio em que a gente habita, a gente começa a transitar em vários caminhos, né? E eu lembro muito, assim, que quando nos nossos cafés filosóficos, o Fábio sempre me resgatava com: ô Dé, ajeita o teu jeitão, aceita o teu jeitão, desculpa, né? Todo mundo tem o seu jeitão, então aceita o teu. Eu tenho o meu, tu tem o teu, e a gente tá aqui junto, vamos lá, né? E o quanto é difícil, às vezes, a gente tá em qualquer ambiente e a gente reconhecer o nosso jeitão de ser e ser real sem medo de ser feliz. Eu gosto muito de trazer isso, né?
ter o nosso jeitão, porque isso é uma coisa única que, independente do papel existencial que a gente estiver executando, o nosso jeitão vai estar sempre com a gente, que é a nossa essência, né? E o quanto isso às vezes bloqueia as pessoas para protagonizar, para caminhar no caminho do sucesso que elas acreditam, porque elas entram tanto numa. E eu falo isso porque eu também achava que eu tinha que entrar num caminho automático para ser essa. Para protagonizar, para ter alta performance, essas coisas todas. E aí eu comecei a desmistificar isso através do método da psicofilosofia, quando o Fábio começou a me instigar. Tá, mas o que que tu faria? Beleza, tu tá trazendo o que essa pessoa faz, mas o que que tu faria? E aí são esses questionamentos que a gente vê o quanto que é importante a gente se colocar no centro, né? Quando eu comecei a, daqui a pouco eu fecho parênteses. Quando eu comecei a trabalhar com humanização, e a humanização é uma das maiores respostas para a minha vida, assim, até agora, é de realmente se colocar no centro, né? E quando eu comecei a falar de humanização, muitas pessoas vieram falar assim, tá, mas isso não é egoísmo? Se colocar no centro, a humanização não é um método egóico de colocar a pessoa ali. Eu falei assim, Clara, não, é totalmente o oposto disso. Só que tá tão mistificado e as pessoas vinculam, porque daí o ego aflora, né? E sempre quando a pessoa fala assim, ah, eu não vou me botar no centro porque eu não sou egóica. Eu falo assim, gente, tu precisa te colocar no centro para te reconhecer primeiro, porque é te colocando no centro que tu consegue ver o que, que precisa ser, colocar na humildade ali para se reconhecer, né? E é autoconhecimento puro, né? Quando a gente fala assim, ah, tu tem que te conhecer. A gente precisa caminhar no centro de ser humano que vem da tua essência. Como que a gente faz isso? Te colocando ali no centro. Lá em 1500, quando Leonardo da Vinci desenhou o homem vitruviano, de colocar o homem no centro como manifestação religiosa, para se manifestar a religião, né? Porque estava tão mecanizado que todo mundo tinha que ser igual e seguir as regras perante a religião, que os seres humanos não se questionavam. Então, Leonardo da Vinci criou o homem vitruviano, aquele homem que é desenhado dentro de um círculo, né? Como manifestação de tipo, galera, a gente precisa se colocar no centro porque a gente precisa se entender como essência antes de seguir uma padronização, né? Antes de começar a comprar ideia que não existe, né? Que é ilusão muitas vezes. Porque quando a gente está muito nessa mecanização, é que nem o Charlie Chaplin, né? Na indústria lá da produção em série. Tu vai fazer o que estão te mandando e tu não vai te questionar, e é produção, 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 e tu entra numa fila única e segue só essa fila. E aí, quando a gente se coloca no centro, né, Fábio, a gente começa a se desmistificar tudo isso. E uma coisa que daí, para te voltar, Fábio, quando a gente falou sobre o senso crítico, do quanto é importante a gente resgatar o nosso papel existencial, reconhecendo a nossa essência, para daí a gente desenvolver o nosso senso crítico. Porque eu vejo assim, cada um tem o seu jeitão crítico de ser também, né? E o quanto isso é importante, o quanto esse senso crítico faz a gente ser quem a gente é. Bom, muito legal. Você trouxe umas coisas aqui, talvez o que eu vou falar ajude a esclarecer, né? Essa confusão entre o centro egóico e o centro essência, o centro consciência. São dois centros diferentes. Quando você está fazendo tudo automático, veja bem, repare que as crianças imitam, ok? Como é que uma criança aprende? A primeira fase do aprendizado, imitando, ok? Então, isso daí você aprende, inclusive, ali Vygotsky e outras bases, né? Jean Piaget, e outras bases da formação da psicologia, ok? Então, beleza. A imitação começa o aprendizado. Você não pode terminar seu aprendizado imitando. Você precisa dar outros passos. Só que se você está no centro nessa fase, né, você numa fase que eu diria assim, de não consciência, então o seu centro vai estar carregado de desejos, carregado de uma visão do mundo totalmente distorcida, voltada para você.
né? E o centro de que nós estamos falando é quando a pessoa está preparada para dar um passo adiante, né? É como a Mel tinha falado agora há pouco ali, né? A sociedade nos cobra certas coisas, certo? E quando você está preparado para dar o passo adiante, quando você percebe que essa cobrança é da sociedade, quando você está preparado para entender que você tem que se centralizar e de que tem que partir de você o seu mundo, quando você percebe que o outro também que te influenciou, que te regeu por muito tempo, ele está falando dele o tempo todo. Né? Veja bem, é muito legal isso daí, porque assim, uma das primeiras questões que me chamou a atenção, né, na própria filosofia clínica, para servir de base para auxiliar, com a psicofilosofia auxiliar as pessoas, as empresas, o Protágoras disse, o mundo, aliás, o mundo não, o homem é a medida de todas as coisas. E depois Arthur Schopenhauer fez uma releitura num livro chamado O Mundo como Vontade e Representação. Ok? Ou seja, a primeira frase, o homem é a medida de todas as coisas. O homem que eu digo, ser humano. Não tinha aqueles conceitos de gênero e tudo mais, então falando do homem e do ser humano. Certo? Ou seja, eu sou a medida daquilo que eu estou vendo. Por isso que duas pessoas vão assistir o mesmo filme, uma sai chorando, outra sai rindo. Porque não assistiram o mesmo filme. Assistiram de um filmes diferentes, porque elas são diferentes. A medida que ela dá nas coisas é diferente. Então, quando você descreve algo, você não está descrevendo algo. Você está descrevendo a maneira que você enxerga algo. Quando uma pessoa está te criticando, ela não está dizendo nada de você. Ela está dizendo tudo dela. Ela está dizendo o que ela enxerga em você. E quando você começa a ter essa consciência, você está preparada para entrar no seu mundo. Porque você percebe que tudo que está ao redor, isso o estoicismo ajuda bastante, né? Os estoicos, você percebe que você não muda a maneira que as pessoas te enxergam. Não, mas você muda a maneira com que você recebe as críticas. Você pode mudar aquilo que está ao seu alcance. E aí você começou a transformar a sua vida. E aí nasce o espírito crítico. Você ouve a pessoa, às vezes até é livre aquilo que você está ouvindo. Né? É como ouvir uma criança. Ô tio, você está gordo. É um barato, é legal, não ofende. Entende? Não tem problema nenhum. Ela está dizendo aquilo que ela está enxergando a mim. Tem outra criança que vai chegar e falar, tio, você é tão legal. Eu quero ser teu amigo. Entendeu? Então, veja bem, lide com as pessoas como se fossem grandes crianças. E são. Né? Como diria Renato Russo, são crianças como você. Né? O que você vai ser quando você crescer. Né? Criança. Né? Então, só que a gente está falando dos existenciais, que impactam na nossa vida, decisões. Né? E quando Arthur Schopenhauer relê essa frase, o homem é medida de todas as coisas, assim é para ele, como é para ele, só para ele, e assim é para mim, como é para mim, só para mim. Arthur Schopenhauer diz, o mundo é minha vontade e minha representação. Aí a gente vai entrar nos sentidos, Débora. Né? Ou seja, eu toco, acho macio, alguém toca, acha áspero. Eu ouço, acho bonito, acho gostoso, alguém ouve, acha agressivo. Certo? Assim é tudo. Nós temos 5 sentidos ou mais, né? Que a gente precisa dessa máquina para codificar tudo que chega até nós e transformar isso naquilo que a gente sente, acredita, intui e tomar as decisões, ok? Quando você vai para o seu centro, você se preocupa com isso. Esse é o centro que você está dizendo. É a consciência. E tem muita diferença entre você centralizar entre o homem vitruviano, né, e a pessoa egóica. A pessoa egóica ela está infantil na sua fase e ela vai centralizar desejos, posições, interpretações. Não. Né? Então, assim, uma dica para quem está nos ouvindo, vou transformar tudo que a gente está falando numa prática,
A dica fica aqui. Troque a pergunta, quem sou eu? Troque a pergunta, o que eu quero? Troque por como eu funciono. Maravilhoso. Certo? Como funciona o Fábio? O Fábio pode falar um monte de coisas, mas o Fábio dá sinais quando vai desestruturar. Se eu entender esses sinais, eu consigo vender esses sinais e passar para as outras pessoas. Né? Por exemplo, você conhece alguém que está estruturado o tempo todo? Né? Pessoas, por mais queridas, pode olhar a vida de todas, né? As pessoas ainda insistem em se espelhar em pessoas, em mestres, em gurus. Olha a vida de todos, eu não conheço. Tinha um tal de João que era de Deus, hein? Sabe? Eu não conheço. Não entra nessa, são todos seres humanos. E vou entrar a palavra do mestre aí. Pois sois todos iguais perante o Pai. Somos. Ok? Então, assim, nós desestruturamos muitas vezes. Só que nós damos sinais. Se você se conhece o seu jeitão, você percebe os seus sinais. Né? A mulher tem um ciclo, né? Ela começa a dar sinais antes. O homem também tem ciclos e começa a dar sinais de que naquele momento ele não deve ser incomodado daquele momento. Só que, veja bem, nós estamos falando de duas pessoas ou mais. Nós estamos falando do ambiente empresarial. Como é bom traduzir as pessoas umas para as outras. Como é bom colocar as pessoas na sua devida... como é que eu posso falar? Localizá-las existencialmente, localizá-las dentro da empresa. E quando os sinais são dados, as pessoas que estão em volta, um que não viu, mas o outro viu, conseguem auxiliar aquela pessoa a fazer a transição. Porque tudo é transitório. Nenhuma empresa é estática. Nenhuma pessoa é estática. Nada, tudo se transforma. Né? Então, assim, ó, como diria Lavoisier, né? Lavoisier, o químico, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? Então, assim, ó, nós estamos em transformação. Então, nós precisamos compreender isso daí. Quando a gente fala de metodologia, é isso. Tudo isso que nós estamos falando são conclusões. Mas para você chegar até alguém, você precisa de um método, né? E era isso, voltando àquele assunto, que faltava, que eu percebi que faltava, não tinha um método. Um método não era fazer a numerologia da pessoa. Não, isso era o Fábio dizendo, eram os números dizendo que a pessoa é, ou signo, né? Só tem 12 pessoas no planeta, 12 tipos, né? Então, não, nós somos muito mais ricos que isso daí. Então, é lógico que sim, influencia, legal. Sim, existem personalidades. Sim, vamos trabalhar com a neurolinguística, vamos trabalhar com gatilhos. Ok, tudo isso é possível. Mas vamos voltar à seguinte questão. Quem é dono de você? Pra te ver, né? O quanto a complexidade humana ela é um universo gigantesco. Porque todos os pontos que tu trouxe aí, né, Fábio, são ferramentas, são caminhos, né? E todos são abertos. A gente não precisa vincular um só, porque dentro da minha jornada, quando eu tento me limitar a só um caminho, me trava. E, inclusive, às vezes até tranca a minha própria evolução, a minha própria entrega do que eu quero criar. Porque aí a criatividade, ela se fecha muitas vezes, quando a gente acha que a perfeição está num caminho único, né? E quando a gente traz isso para a empresa, para a indústria, né, para grandes equipes, o objetivo realmente, principalmente da humanização e da psicofilosofia, é desconstruir essa ilusão, né? Porque a gente está falando agora muito e trazendo muito sobre a colaboração, né, e o ambiente cooperativo. Do quanto é importante a diversidade do ser das pessoas estarem ali nesse ambiente para colaborar e cooperar para criar soluções inovadoras. Soluções que fazem sentido para o mundo que a gente quer criar. E toda empresa tem uma visão de futuro, toda empresa quer ser perene dentro do seu negócio. Mas, em primeiro lugar, para ela construir essa visão perene e estar sempre se reinventando,
quem faz parte dela, os CPFs que estão dentro desse CNPJ, precisam ser vistos, precisam ser cuidados e precisam ser reconhecidos também, né? Então, quando tu trouxe ali, Fábio, o homem é a medida de todas as coisas, referencia muito sobre a origem da humanização, né? Quando Leonardo da Vinci se manifestou lá através do desenho do homem vitruviano, eu gosto muito de trazer esse começo da humanização, porque fez muito sentido para mim quando eu comecei a estudar isso, né? E é quando, na verdade, a gente começa a levantar a mão e dizer, sem medo, eu não concordo com isso. A gente pode pensar diferente, né? E quando a gente tem essa coragem de manifestar o que a gente acredita, aí a inovação que está tão em pauta agora, né? Os movimentos de colaboração, eles acontecem de uma forma muito mais fluida, dentro de qualquer ambiente que a gente estiver. Aqui, ó, temos comentários. A Mel trouxe um comentário aqui, do músico Jorge Dexler. Nada é mais simples, não há outra norma. Nada se perde, tudo se transforma. Perfeito, Mel, amei. E o maestro aqui, cara, que saudade de ti, tudo bom? Ó, o maestro aqui trabalhou comigo na época que antes de eu viver a minha transição de carreira ainda. Acredito que seja chaves que temos que destravar. Perfeito. A gente tem muitas travas, né? Principalmente da indústria, porque por a gente ser muito normatizado dentro dessa rotina industrial, porque a gente precisa, porque a gente lida com vidas, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente criou tantas normativas, né? Que a gente mesmo se normatizou por excesso de cuidado, às vezes, por excesso de técnica. Então, é momento, assim, de a gente voltar para o nosso centro e olhar, beleza, até onde a normativa faz sentido e até onde a liberdade do ser se manifestar pode ser viável dentro da nossa rotina, né? Débora, vamos aproveitar Eu. aqui. Você pode, isso tudo faz sentido, só que você pode ter outro olhar da mesma coisa. Uhum. Você pode ter um outro olhar, por exemplo, não existe as bases da empresa, né? Produção, mercado, RH, ok? Então, isso daqui, por exemplo, você pode olhar de uma maneira, por exemplo, um pouco mais humana e terapêutica. Da mesma maneira que você olha uma pessoa, você pode nomear isso como tripé existencial. A empresa existe porque ela tá inserida no mercado, ela tem um produto, que ela tem clientes, ela tem gente fazendo esse produto, existe pessoas dirigindo essa empresa, gerindo essa empresa. Né? São tripés, pode ter 3 ou 4 pontos fortes da empresa. Quando um pensa, e assim são para as pessoas, a pessoa tem seu trabalho, é um pé, ela tem a sua fé, ou os seus relacionamentos, ela tem ali a sua família, né? Ou ela tem as suas buscas, ou seja, os seus estudos. São 4 pilares ali, desse tripé, o quadripé, que você está sentado em cima. E é lógico que quando um desses falha, abala. E isso é transição. Porque a pessoa até então acreditava que isso era permanente. Aí é outra ilusão que a gente pode chamar ilusões do ego. Por isso que as pessoas crescem, muitas vezes ganham um cargo, o ego sobe para a cabeça, porque ela acredita que realmente ela é aquilo, ela não é um papel que ela está exercendo. Existe uma diferença grande entre o papel que você exerce e você. Certo? Só que a pessoa coloca aquilo como o tripé dela. E ela perde aquele cargo, perde aquele emprego, né? É normal que abale, porque ela está estabelecida em cima daquele tripé. Então é importante fortalecer as pessoas em outros tripés existenciais. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fé forte, ela não se abala tão fácil. Uma pessoa que tem uma família forte, não se abala tão fácil. A pessoa que tem filhos e tem propósitos, não se abala tão fácil. Entende? Assim, então você percebe. E se esses pés, esses tripés, estão balançados, não estão fortes, fortalecemos. E assim, existencialmente, uma empresa também.
Se a parte de produto não está chegando, se o mercado mudou, olha, o mercado nunca muda, né? Só muda, né? Então, se não houve uma inovação, se não existe um departamento de inovação, devemos fortalecer. Se não existe um departamento de humanização, de ambientalização, precisamos fortalecer. Porque essa empresa ela está desconectada. E a mesma coisa a pessoa. Se a pessoa não percebeu, se ela está depositando em cima de ilusões toda a existência dela, isso vai passar. Então, eles precisam fortalecer o que é real dentro dela. Mas aí existe o respeito. O que é real dentro da pessoa. Por isso o trabalho, por isso a importância da consultoria, de uma visão distante, de uma visão metodológica também, mas humana. De quem nós estamos falando, viu que dá para olhar uma empresa como um ser que existe, que está ali. E esse ser, às vezes, se desconecta da realidade. Entende? Ele se desconecta, ele não está percebendo. Ele não está percebendo o que está acontecendo. Vamos pegar empresas que trabalhavam com filmes e fotografias. Quantas sobreviveram? Foi muito rápido, eu acompanhei isso tudo. Então, o pessoal fazia filme para máquina fotográfica. De repente, do lado, na mesma cidade, eu não vou citar nomes, né? Mas isso eu acompanhei de perto. Eu atendi essas empresas. Na mesma cidade surgiu a primeira fábrica de celular. Estou falando de 97, 96, 97, ok? A outra empresa não deu conta disso, não percebeu as mudanças. Entendeu? Ou seja, às vezes você precisa perceber, você está desconectado. Entende? Você não vai vender filme para máquina a vida toda. Você não vai vender a capinha de celular, a mesma, pelo menos, né? O celular muda. Então, existe uma série de coisas. E aí a gente pode chamar de risco, pode chamar de... Eu chamo só de desafio. E, aliás, faz parte do que a gente vai falar depois. Eu quero deixar o pessoal que está assistindo. Eu vou deixar 10 dicas. Eram 7, mas agora virou 10. Boa. E eu acho não teve como sair dos 10. 10 dicas, assim, muito importantes para você sair de uma crise. Para resolver essa questão. E agora? O que eu faço? Então, são 10 dicas, tá? Não é infalível, mas eu diria para você... Se você aplicar a sequência, você tem garantia de estar começando a resolver a questão, né? Eu digo questão, eu não digo problema e nem desafio, porque a primeira dica é identifique, tome consciência do que está acontecendo. É um problema realmente? É um problema? É algo que... Porque um problema real é algo que não depende de você. É questões de saúde, perda, é um problema. Vai depender de você como você vai interpretar aquilo. Então, vamos trabalhar em cima disso. Como você vai lidar com aquilo. Mas o resto depende de um monte de gente. Isso é um problema. Agora, você perder o trabalho? Você está com um problema financeiro? Isso depende de você. Isso é um desafio, é diferente. Desafios são desafios, problemas são problemas. Então, são questões. A primeira dica eu já dei. Tá, eu estou anotando aqui. Depois... Identificar a questão de que você está falando. Para depois você poder dimensionar. As pessoas superdimensionam questões. E quando as questões realmente problemáticas aparecem, elas não estão preparadas para dar conta. Né? Isso eu estou falando para a empresa, estou falando para pessoas. Eu te ver como a empresa... A metodologia da Testari, né? Para quem não sabe, é a minha empresa de consultoria de humanização corporativa. A metodologia dela traz essa tríade de atuação, né? As empresas com corpo, mente e alma. E o quanto tudo está interligado, né? Porque tudo é feito por pessoas. E essas dicas que o Fábio vai trazer aqui para nós, elas são super aplicáveis na rotina do corporativo, do empreendedorismo, da nossa vida, da família, de tudo, né, Fábio? Beleza, continua. Número 2, dica 2.
Dica número 2. Vamos lá. Não piore as coisas. Gente, é importante. Vocês não têm ideia como é importante isso. Já pararam para pensar como a gente piora uma situação quando a gente não se dá conta que você está na situação? Ou seja, identifica a situação. De que nós estamos falando? É financeiro? É um problema mais sério? Ok, isso vai te afetar. Assuma isso, ok? Segundo, não piore. Você assumindo, você tem condições, inclusive, poxa, a pessoa não está legal, ela está passando por um problema. Quando você não está legal, está passando por um problema, evite confrontos, evite coisas, você não está no seu estado normal. Certo? Comece a delegar certas coisas, né? Vamos falar de ambiente empresarial, certas reuniões. Você não consegue se concentrar por mais de 5, 10 minutos, não adianta você entrar numa reunião muito longa. Porque você está com a cabeça em outras questões. Você está com um filho lá que está internado. Você está com um problema financeiro que você vai ter que resolver aquele dia. Então, seja claro, seja honesto, seja transparente. Olha, hoje eu preciso resolver um negócio, porque senão você piora o assunto. Você vai criar mais problemas. Por que geralmente as pessoas, quando estão em crise, começam um problema, bate o carro, se envolve em outros problemas, em briga, ou em questões, entendeu? Desnecessariamente, porque perdem o foco e não percebem que estão passando por transformações, que o tripé existencial está abalado, e elas se distraem. Elas estão com a cabeça naquilo. Então, assim, separe o tempo para pensar naquilo que precisa pensar, ok? Mas foco nas pequenas tarefas. Foco, não piore as coisas. Né? Eu vou dar um exemplo bem... que aconteceu, bem real. Eu morava ali na Roselândia, quando a Mel operou, né? A Mel tem um tumor no cérebro, minha esposa, e na época a gente estava na Roselândia, ali não, a gente alugou uma casinha subidinha ali, bem bonitinha e tal. E na Roselândia tem um posto Sapatão ali, que é um cruzamento perigoso, que agora fizeram um sinal lá, um negócio melhorzinho, com sinaleira, com farol, com semáforo e tudo mais, né? Enfim, eu lembro que eu estava com a cabeça, a Mel internada, as crianças pequenas, deixava na escola, as crianças ficaram doentes. Tudo, assim, nada dando certo. As coisas acontecendo, muitos problemas na cabeça. E eu percebi que eu estava distraído. Eu percebi, porque eu comecei a fazer coisas distraído. A esquecer a carteira. Eu comecei a piorar a situação. E eu percebi, falei, poxa, para mim mesmo, eu preciso ter foco. Se eu entrar no carro, eu vou dirigir. Vou botar uma música, veja bem, são remédios existenciais, tá? Nós temos os remédios dentro da gente. E isso é interessante, eu vou falar na próxima dica, tá? Então eu tô ali, beleza. Eu falei, vou prestar atenção no que eu tô fazendo, eu vou dirigir. Ok? Entrei no carro, eu parei naquela sinaleira do Sapatão, o cara da minha frente saiu. Eu estava ouvindo uma musiquinha e tentando me concentrar na direção. Quando o cara saiu, quase que eu fui no automático, atrás dele. Só que eu falei, não, peraí. Procedimento, Fábio, olha se está aberto o sinal primeiro, né? Foi o que eu fiz, eu fui acelerar, olhei, falei, deixa eu ver se está aberto. E estava fechado. Quando eu olhei, passou um caminhão. A toda velocidade. Era para mim estar na frente desse caminhão, nesse fração de segundo. Eu ia piorar bastante as coisas, se não tivesse atento. Então, assim, a consciência, tomar consciência de que você não está normal e de que você precisa prestar mais atenção, de que, ou seja, não piore as coisas, é a segunda dica. Terceira, até que eu me esqueço. Terceira dica, procure especialistas. Procure terapeutas. Você identificou, você está... Então, assim, eu vou precisar de ajuda. Tá, é uma questão financeira, um negócio, eu vou precisar ali, vou conversar com o gerente para ver o que a gente pode fazer. Esses especialistas, um advogado, né, um terapeuta, um mecânico, está com problema no carro, o carro não pode dar problema. Não é um mecânico, é alguém de confiança.
A pessoa vai lá e dimensiona o problema para você. Ele sabe o que está falando. Procure alguém de confiança. Ele vai falar, calma, calma, não é tudo isso. Ou vai dizer, ô meu querido, você está encrencado. Mas vem cá, nós temos aqui uma saída. Ok? Ou vá num terapeuta. O terapeuta vai ajudar você a dimensionar o problema no seu mundo, na sua versão do problema. Vai te ajudar a você melhorar a versão. Porque às vezes a nossa versão do problema como é que eu posso dizer? É o fim do mundo. É cataclísmico, entendeu? Não, calma. Certo? Então procure ajuda. Essa é a terceira dica. Quarta dica. Pare de se lamentar. Certo? Ou seja, se lamentar, a gente tem a tendência normal. Isso aconteceu comigo, acontece com todo mundo. A gente se lamenta. Alguém que dá atenção para a gente em crise, a gente está se lamentando. O que a gente quer falar de bem? Só que se lamente com as pessoas certas. Se você é uma empresa, pode ver, uma empresa que começa a se encrencar, o mercado já fica sabendo. Então, é importante contratar alguém, buscar ajuda. Importante tratar de assuntos existenciais com a pessoa certa. Então, trate lá em consultório. Converse com o advogado. É lógico, tome um cafezinho com uma pessoa de confiança. Fale com certas pessoas, mas não se lamente. Foque em solução, não nos problemas e seus efeitos, ok? Ô, Vamos Fábio, lá. só para Pode complementando falar. essa dica 4, é muito comum a gente ver as pessoas reclamando, né, sobre tudo e não trazendo nenhuma solução. Elas só reclamam, simplesmente isso. E aí, quando a gente questiona, tá, beleza, como que a gente pode solucionar isso? Ah, não, eu não quero. É muito trabalho para resolver. E aí, às vezes, dentro do dia a dia, assim, na rotina, ali tem toda uma equipe, tem duas, três pessoas de uma equipe grande que só reclamam. E elas não buscam nem o auxílio da liderança de como que resolve esse problema que está trazendo a insatisfação para elas, né? E aí chega lá a gente, né, que são os inconformados por natureza, e fala assim, tá, beleza, como é que a gente resolve esse problema, já que tu tá reclamando tanto? Aí a gente começa a ver que o posicionamento da pessoa, na verdade, ela só quer reclamar. Ela não quer resolver o problema de fato, né? E isso gera uma Exato. intoxicação interna tão gigante que essa lamentação só te deixa pior, né? Ao invés de tu tentar resolver o teu problema, tu vai criar de novo mais problema ainda para ti. Então, o quanto que isso vai gerando uma cascata, né, de lamentações, digamos assim. Beleza, É, bora para isso daí influencia muito as relações, né? demais, demais. Harmonia, que é o foco principal de uma terapia, de toda uma consultoria, é melhorar a relação que você tem com os seus clientes, com as pessoas que estão dentro da empresa. Tudo é relacionamento. A sua relação com a vida, sua relação com o mundo, sua relação com os conhecimentos, a sua relação com os problemas, as atribulações, com as questões, a sua relação com a crítica do outro. Tudo né? Esse estoicismo fala muito, né? Vamos lá. Bom, Perfeita colocação, muito importante. O quinto, não se isole. As pessoas tendem a, quando estão com problema, a se isolar. É o contrário. Porque você não está sozinho. Ninguém está sozinho. Tem muita gente que ama a pessoa. Tem muita gente que te ama, que se importa com você. É importante para muita gente. Então, quando você estiver em crise, estiver com problema, não esqueça disso. Tem muita gente que se espelha em você, que precisa de você, de alguma maneira, que se importa com você. Então, não se isole. Busque as pessoas certas. Aproveite. Você, não, de repente, para compreender, se você não estava se iludindo, se aquelas pessoas que são verdadeiramente suas amigas, nessa fase da sua vida, justamente por se afastar delas, não foi o problema criado por causa disso? Né? Quando alguém que te ama disse, olha, você não. Eu, se fosse você, não ia para esse lugar, não faria tal coisa.
Aí passou os 3 anos, você esqueceu do olha, não sei não. Tudo bem, no conselho é conselho, ok? Mas tem pessoas que se importam com a gente, de repente ele tinha razão. Ok, normal, você precisava passar. Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós precisamos passar por certas coisas. Nós aprendemos com os erros. Mas também é importante você identificar pessoas que acertaram quando disseram, olha, não sei. Pô, são pessoas que se importam contigo. Então não se isole. E não tenha medo. Tenha vergonha. Tá, eu fui, aí, ó, aconteceu. Peguei aquele carro que você falou que, ó, não pega. Aquele carro dá problema e deu problema mesmo. Dica número 6. PM, né? Pode falar. Assume. Isso, assume. Isso aí, normal. Nós somos humanos, é uma condição humana errar. É normal e é hilário. A gente tem que rir disso daí, porque é assim mesmo. Vamos lá. 6, dica número 6. Estamos chegando no final. Aceite ajuda. E isso tem muito a ver com o ego. O ego só se sente bem ajudando. Só batendo foto com a cesta básica, entregando para as famílias que estão precisando. Batendo foto, entregando colchão. Batendo foto. E quando você precisa de ajuda? Aí você se isola. Aceita ajuda. Deixa as pessoas te ajudar. Busca maneiras aí, lembra do jeitão? Busca maneiras em que você... Bom, qual é o jeito de ser ajudado? Eu não quero que venham e me ajudem, me carreguem no colo. Eu só quero que me ajudem a levantar e me dê apoio. Ok, esse é o teu jeitão. As pessoas que te amam vão te respeitar. Mas aceite. Não queira levantar sozinho se você não está conseguindo caminhar. Então, aceite o apoio do outro no caminhar. Ok? Dica número 7. Essa foi muito ágil, Fábio. A questão de aceitar ajuda, né? Essa foi uma aprendizagem gigante, inclusive, que eu tive contigo, né? Que eu precisava de ajuda, mas eu sabia que eu precisava de ajudas certas. Tipo assim, eram determinados tipos de ajuda que eu precisava. Não dava para aceitar a ajuda de todo mundo, porque tinha gente que não sabia nem como que estava direcionando essa ajuda, o que fazia, né? E aí eu levantei a mão assim e falei, Fábio, me ajuda. Eu precisava da ajuda de me reconhecer no meio da confusão mental, né? E o Fábio foi essa ajuda, graças a Deus, que conseguiu me direcionar para o jeitão de ser, né? Pro papel existencial. E aí eu reconheci, foi meu aprendizado, assim, beleza, eu preciso de ajuda. Mas que tipo de ajuda que eu preciso, né? E às vezes a gente tá tão na confusão que a gente não consegue nem pensar nisso, né? Mas às vezes a gente precisa fazer esse esforço mental, até o próprio aprendizado de autoconhecimento, né? Beleza, eu preciso sair dessa nuvem gigantesca aqui e pedir ajuda para alguém. Mas que ajuda que eu preciso? De quem que eu preciso? Que caminho que eu preciso? Né? Então, a psicofilosofia foi algo fantástico na minha vida para isso. Gratidão. É interessante isso daí, né? Porque você trouxe um ponto bem interessante. Você viu que cada tema, cada uma dessas dicas é um livro. Dá uma live. Dá para fazer uma live. Então, assim, você trouxe uma coisa muito interessante. É lógico que quando você está passando por crise, as pessoas vão querer resolver a sua crise, te auxiliar. Lembre-se do mundo de vontade de representação dela. Como ela faria. Poucas pessoas vão te ajudar e respeitar o que você precisa, vão deixar você dizer. O correto de auxiliar uma pessoa não é chegar assim, olha, te trouxe aqui um negócio. Como eu posso te ajudar? Estou aqui, tá? O que você, como é que eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? E se colocar à disposição, né? O meu pai sempre usou muito essa palavra comigo, minha mãe também. Você não está sozinha. Isso já basta para algumas pessoas. Ou seja, a encontrar a solução, você não está sozinho. Se você precisar de uma ajuda financeira ali para pagar um negócio, vai ter uma ajudinha. Se precisar de um negócio ali, vai ter uma indicação. Isso é importante saber. Agora, tem pessoas que querem trazer a gente para o mundo, para o universo,
para a representação dela. E aí acabam atrapalhando, porque nas crises, nos problemas, estão as grandes oportunidades. E nós vamos falar isso na 10ª dica. Ou seja, aproveite, é a grande hora, é sua grande hora, é essa. Você vai ter que mudar. Você vai ter que tomar seu caminho, entendeu? Então, vamos lá para a dica número 7. Faltam só mais 4, aí 7. A 7 é: faça a sua parte. Certo? Certo. Ou seja, faça a sua parte. Aquilo que está a seu alcance. Assuma a responsabilidade do que é seu no processo. Certas pessoas, às vezes, encontram as pessoas e joga tudo nas costas do outro. Não. Agora você entendeu, você arrumou ajuda, você começou a aceitar ajuda, não deixe de fazer a sua parte. O que precisa fazer de você? O que precisa? Primeiro, assumir a responsabilidade. As rédeas são suas, está na sua mão. O problema está contigo, você tem que auxiliar. Tem alguém te ajudando, um terapeuta, tem um advogado, tem um cara mexendo no que precisa mexer, um consultor, ok. Mas você tem lições de casa para fazer, você precisa olhar coisas de tal maneira, você precisa agir de maneira que você não caia no mesmo buraco. Lembra daquele memezinho que o cara consegue tirar aquele animalzinho, não sei se é um veado, um animal de dentro, ou se é um bezerro, não lembro, de uma vala. Aí o cara, no esforço, tira o bezerro da vala, o bezerro sai saltando e cai de novo. Então, fazer a sua parte é isso. É assumir a responsabilidade. A vida é de quem, gente? Tem gente que consegue as coisas e está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Você vai cair de novo se você não assumir o que tem para assumir. Se você não fizer a sua parte, se não aproveitar o processo vai te ensinar. Faça a sua parte. Dica número 8. Dê tempo ao tempo. Paciência, né? Paz, ciência da paz. Paz, ciência. Certo? Ciência da paz. Tome ciência. Dê tempo ao tempo. Tudo passa. Tinha uma pergunta uma vez uma frase de uma coisa da internet me ajudou muito. Uma frasezinha. Perguntei ao tempo o que fazer. Ele me disse, deixe-me passar. Então, não se tranque no momento. Tem a música do YouTube, né? Stuck in a Moment. Né? Então, não se tranque naquele momento. Não se trave naquele momento. Deixa as coisas passarem. Vai passar. Tudo passa. Mas você precisa ter paciência e dar tempo ao tempo. Não vai resolver. Você precisa plantar a semente, aguardar crescer. Fazer sua parte, lá regar, cuidar da plantinha. Faz sua parte. Senão não vai nascer. Mas você precisa dar tempo ao tempo. A planta você não vai amanhecer, ela vai estar brotando com flor. Vai demorar, tem um ciclo dela. Ok? Pode acrescentar, se tiver alguma coisa a acrescentar, pode acrescentar. Não, eu acho que isso responde muito à pergunta que o maestro trouxe ali para nós, de como que a gente vê a nova juventude frente ao futuro profissional, né? Isso é uma pergunta assim que dá outra live aí de resposta, outra live de análise, mas para ser bem assertivo, assim, essa pergunta vem muito quando eu faço as minhas palestras, né? Nos workshops também, porque os mais experientes estão muito questionando sobre a nova geração no trabalho. E hoje a gente está vivendo 5 gerações dentro do ambiente corporativo. Isso é fantástico, tem muita oportunidade de criação. Só que tem um pensamento que sempre que a nova geração não tem diversos desafios dela, né? E que geralmente a gente não vai seguir o que é o padrão estabelecido dentro do ambiente corporativo. E tudo aqui que a gente falou hoje é muito sobre olhar com outro viés as oportunidades que aparecem do diferente dentro da vida. Então,
sobre as novas gerações e sobre essa dinâmica de gerações que a gente está vivendo, é exatamente isso. Tempo ao tempo. Cada geração tem o seu tempo de atuação. E quando a gente consegue quebrar o ego e unificar para potencializar as ações das gerações juntas, a gente consegue respeitar o tempo de cada um e dar o tempo para frutificar, né, essa união. E isso é muito legal, é super filosófico falar disso, mas na prática isso também funciona. Porque a geração dos meus pais, por exemplo, era a geração jovem que ia dar problema. A minha geração, eu já fui o jovem que ia dar problema. Então, sabe, é sempre. Isso é milenar, gente. Esse pensamento é assim, ó, antes de Cristo. Toda geração nova vai desafiar, toda geração nova vai vir diferente, porque é justamente para fazer a gente crescer e pensar diferente. Então, uma dica, assim, porque hoje a minha equipe que eu lidero é uma geração anterior à minha, a maioria. Mas a minha liderança é uma geração à frente da minha. E também tem os meus pares de trabalho, que são gerações à frente da minha também, e também tem a minha geração trabalhando comigo. É dar tempo ao tempo. Primeiro para as pessoas se conhecerem. Depois para conseguir potencializar as ideias, as contribuições de cada um. E isso também traz um convite gigantesco de desmistificar esse ego de que a próxima geração vai tirar o meu lugar, porque a gente está competindo, né? Então, isso é muito importante da gente falar, né? De dar tempo ao tempo e ter paciência para reconhecer todos os seres humanos dentro dessa geração. Por isso que é tão desafiador. Porque tem muita gente com medo de aceitar que está sendo egóico e não consegue conhecer o outro ali que está vindo cheio de gás, cheio de ideia e não potencializa, né? Então, muito bom, muito boa. Deixa eu mandar um abraço. Você trouxe uma coisa muito importante. Antes eu vou mandar um abraço para o Carlos ali, que falou da importância de compartilhar. Obrigado, Carlos. O Carlos é filósofo, né? Ele é músico da Harpias Misteriosa. Grande mano, assim. Entrou a Alice ali também. Muito obrigado pela presença, assim. Bom dia, gente. Vamos Bom ter vocês aqui. devagarinho trazer toda essa gente boa aí para falar um pouquinho, né? E assim, eu acho assim, importante o que você falou, por isso que eu falei, se quiser interromper, interrompe, porque é importante essa visão. Você é de uma geração diferente da minha. Mas se tem um ponto e um lugar onde essas gerações vão aprender umas com as outras, é na empresa. Porque para a coisa fluir, são obrigados a respeitar os pontos de vista um do outro. Então, primeiro, a imposição. Segundo, traz o coração na coisa. Então, assim, vamos incorporar, não precisa ser espírita, nem acreditar, nada disso. Vamos incorporar o espírito aprendiz. Você quer incorporar alguma coisa? Incorpore o espírito aprendiz. As pessoas mais velhas têm muito a aprender com os mais jovens, e os mais jovens têm muito a aprender com os mais velhos. Meu A pai gente é aqui, né, Fábio? Somos um exemplo de prática. Perfeito. Exatamente. Eu aprendo muito. Eu vejo as suas intervenções na internet, no Insta, trechos das suas palestras. Fantástico. Me traz coisas assim interessantes, fazem pontes de conhecimentos que a gente vai junto construindo uma grande estrada. Eu falo, o conhecimento, ele não é algo que você se apodera. Não é uma caneta. Conhecimento não é uma caneta. Eu leio um livro e ganho uma caneta. Esse é meu. Conhecimento é uma estrada que você caminha. Você transita por ele só. E quanto maior a estrada, maior o conhecimento, maior a estrada. Só isso. Mais gente cabe. Entendeu? E quanto mais gente construindo a estrada, mais bonita essa estrada vai ser. Entendeu? Então, ninguém é dono de conhecimento. A gente só caminha por ele. Né? Muito obrigado aí aos comentários, pessoal, aí. Vamos lá, dica número 9. Vamos lá, eu botei aqui minha colinha. Fiz isso daqui de noite, assim, para não esquecer. Muito bom. Essas dicas vão ter um post dedicado depois, hein? Vamos fazer, a dica número 9. Acredite em você. Certo?
Ou seja, tem horas que é difícil mesmo, a coisa está complicada. E parece, se olha ao redor, ninguém está acreditando mais em você. Estão até te ajudando. Mas as pessoas não estão acreditando mais em você. Quem é a responsabilidade? Lembra que a gente falou na dica anterior de quem é a responsabilidade? Sua. Quem tem que acreditar em você? Você. Ponto. Quando ninguém mais acreditar em você, acredite em você. Você sabe quem você é. Você já buscou ajuda, você já tomou consciência, você já está buscando orientação. Acredite em você, seja o tempo que esteja demorando para sair da situação. Continue acreditando em você. Não desista de você. Entende? Isso é importante. Que as pessoas não acreditam, perdem a fé nelas mesmas. Como assim? Oh, eu já cuidei de pessoas mais antigas, né? Da década de 80 e 70, que esqueceram todos os feitos passados. Estão na minha frente conversando. Eu tenho que lembrar ela do que ela é. Entende? É a mesma coisa em empresas. Empresas que se transformaram em grandes potências esqueceram da essência. De como ela chegou até ali. Não esqueça, acredite, continue acreditando. Entende? Você já fez muita coisa. Você já percebeu que a gente tem a tendência de esquecer os feitos? De esquecer que nós já passamos coisas piores? É normal do ser humano. Tudo bem, não tem problema, é normal. Mas continue acreditando em você. Né? Então, assim, ó, como é que a gente acredita na gente? Revisite. Vai revisitar coisas que você já fez, pessoas com que você... Tem uma coisa muito interessante, assim. Tem várias pessoas citando, não sei a origem dessa passagem, mas é bem interessante, que um pai dá um veículo para a filha de presente e diz, né, para ela, olha, aqui está o meu presente aí, né, para você dar sequência na sua vida, mas eu só faço um pedido, né, que você leve esse carro a uma loja para ser avaliado. Aí a filha pega o carro, você já ouviu isso já? Já ouvi, é muito bom. Aí a menina leva o carro até uma concessionária, os caras pagam R$ 1.000 ou 10 mil, porque o carro é muito... 10 mil, né? 10 mil porque o carro é muito velho. Tem um monte de reparo. Aí a moça chega de volta, ó pai, me deram só 10 mil no carro. Ok, agora leva numa loja de penhores. Aí a pessoa leva o carro numa loja de penhores. Aí volta, pai, eles me deram só 1.000 no carro, disseram que o carro não tem um valor, né, muito grande, precisa de um carro muito velho. Ele falou, agora leve a um clube de carros antigos, vá até um encontro de carros antigos, estacione seu carro lá e converse com as pessoas e veja quanto elas dariam no seu carro. Aí a pessoa volta feliz. Poxa, já chegaram a me oferecer 100 mil no carro lá, na feira de carros antigos. Ou seja, você tem que saber, o pai sabia o valor, aquela geração mais velha sabia o valor do carro. Mas ela sabe que a geração mais nova não tem esse valor. Vai olhar e pode ser que se engane. E veja um carro velho, não é um carro velho, é um carro antigo. É uma raridade. Só que quem vai identificar a raridade? No clube de carros antigos, onde as pessoas conhecem raridade. Sabem do mercado das raridades. Entenda? Então, assim, ó, para os mais velhos que... Oi, pode falar. Não, o interessante, né, do quanto que essa didática entre as gerações ela é importante, porque o pai teve a paciência de estimular ela a fazer a pesquisa e ela aprender por ela e trazer as perspectivas que ela absorveu. E aí também outro ponto é em relação à ambiência, né? Quando a gente precisa acreditar na gente, o ambiente que a gente está em volta também reflete esses resultados, né? Do quanto que é importante a gente olhar para quem está na nossa volta, onde a gente está indo, quais que são as nossas referências, né?
para entender o que vale a pena de verdade dentro do nosso meio. Qual é o meio que a gente quer estar? O meio que nos reconhece e que traz um valor real, que vale, que é raríssimo e tudo mais? Ou a gente quer ir lá quer estar na casa de penhores, que não nos reconhece, que paga pouco e que, né, é só mais um. Então, Você pode. aí é muito boa, Fábio, que tu trouxe esse exemplo. Então, você pode trocar isso daí pelo ambiente que você vive. Se una pessoas que te dão o devido valor, e às vezes o seu valor está só na. Você não tem mais nada a entregar, a não ser a sua confiança. E essa confiança, ser uma pessoa confiável, às vezes é importantíssimo para o dono de uma loja que está sendo roubado há anos e não consegue achar um gerente, que simplesmente abre e fecha a loja sem tirar um centavo. Ah, mas não tem formação. Ah, a pessoa não tem curso nenhum, não fez um pós, não fez nada, não tem segundo grau, mas é de confiança. E existem pessoas que precisam de uma pessoa que não tem formação nenhuma, mas sejam confiáveis. Até que a técnica a empresa ensina, ela investe, tu aprende. Ponto. Porque confiança não se ensina, né? Se aprende, ou a pessoa se desenvolve ou não, né? Eu vou dar um exemplo muito simples que eu aprendi, antes de dar a última dica, aprendi na prática, tá? Eu era um jogador de basquete, com 12, 13 anos eu já era multicampeão, jogava em São Bernardo, né? Ganhei estaduais, paulista, tudo mais. E fui contratado para o Sírio, depois de uma convocação para a seleção paulista. Eu, com 14 anos, assinei contrato, velho. Estava assinando contrato, eu e meu pai, lá no Sírio, em São Paulo. Passei de uma realidade de um clube em São Bernardo com a realidade do Sírio Libanês, em São Paulo. O que aconteceu? Era um peso gigante nas minhas costas. Mas eu tinha um professor lá, que era técnico. E ele percebeu, quando eu entrei, eu tinha 1,80 m já, 1,81 m, 82 com 14 anos. Eu não cresci mais. Só que os meninos que chegaram na minha época, com 14, 15 anos, já estavam com 1,90 m, 2 metros. Aonde eu jogava, e isso você pode levar para N exemplos de times que contratam, às vezes, um craque, né? E o cara não joga bem no time. Porque é o time. É a posição, depende de um monte de coisa. E aconteceu comigo. Eu cheguei lá e comecei a não render. A não render. Porque a posição que eu jogava, que é pivô, ou seja, ali dentro do garrafão, não cabe mais o Fábio. E é bom essa palavra que tenha na vida de todo mundo, tá? É uma dica à parte das outras. Ter cabimento. Cabe. Né? Cabe o Fábio jogando embaixo do garrafão com todo mundo de 2 metros? E ele com 1,80 m? Não cabe mais. Só que eu ali no meio do processo não estava vendo isso. Eu estava sentindo, mas não tinha consciência disso. Só que eu tinha alguns cacuetes que eu trazia no meu jeitão de jogar. E o meu professor respeitou o meu jeitão. Foi treinando para que eu me tornasse um armador. Só que ele teve que rearranjar o time para que respeitasse um cacuete, uma mania que eu tinha de ir no rebote. Era mais forte do que eu, aquilo. Era meu jeito de jogar. Eu ia no rebote. Então eu não podia fazer a compensação da defesa. No basquete é dinâmico. Você vai e volta, vai e volta. Então existe a compensação. Eu não era um homem de compensação, porque eu ia no rebote. Eu deixava a defesa vazia. Era meu cacuete. Ele percebeu, só que ele percebeu também que quando eu catava o rebote, eu levava com bastante propriedade. Eu tinha muita habilidade em levar a bola e rapidez. E ele falou, pô, vamos usar isso. Então, assim, ó, pegou a bola, o Fábio vai estar do lado, porque o Fábio vai no rebote. Então, ele vai cair do lado de alguém. Pegou a bola do Fábio. Mudou o jogo. Aquele ano fomos campeões em todos os torneios que entramos. Todos. Perdemos 2 jogos num ano. Isso que eu estou falando é fato. Perdemos 2 jogos. Os 2 jogos, um eu machuquei. Joguei só meio jogo e o outro eu estava doente.
Porque Ele o técnico, potencializou o tipo de melhor. respeitando o jeitão, o meu jeitão. É o jeito, não tenta mudar o Fábio. O Fábio ele vai no rebote. Vamos adaptar. É lógico que o Fábio vai ter a responsabilidade e as mudanças internas de aceitar as sugestões, né? Ou seja, mas tem Uhum. alguém querendo te ajudar. É, Né? e o Então, esporte isso é... daí é importante. Vamos lá para a última dica. Eu não sei quanto tempo de live a gente Bora. está. A gente já está mais. A gente já está quase 2 horas de É, a gente live. vai... Olha, a gente vai 11h09, a gente fecha 2 horas de live. Então A gente... vamos. Deixa eu A fazer gente... minha parte para você poder dar um encerramento. Boa, isso aí. Vamos lá. Última dica importante que a gente já falou sobre isso é aprenda com a situação, aproveite para ver o que realmente é importante, aproveite para ver as pessoas que importam, quais são os seus valores reais, quem ficou ao teu lado, quais as oportunidades no meio daquilo tudo. Aliás, aproveite para entender que outras pessoas, muitas vezes, que tentaram ajudar e quase prejudicaram, tentando desviar você do seu caminho, elas estão no processo delas. Respeite, perdoe, entenda, comece a enxergar que cada um tem o seu jeito. Entenda o seu jeito, veja as oportunidades que tem naquilo tudo. Perceba a importância que existe de você para você mesmo. A gente não percebe o quanto nós somos importantes para nós mesmos. A gente quer ser importante para os outros, a gente quer ser importante para a empresa, a gente quer ser importante para o nosso companheiro, quer ser importante para as pessoas que nos amam, mas e para nós? Perceba os seus valores, o que você gosta, perceba o que você que fez falta. Pô, quando eu estava mal financeiramente, o pessoal critica que eu vou no shopping, mas como é bom um shoppingzinho, né? Dar um rolê, tomar um café, ir na livraria, comprar alguma coisa, é tão bom. Ah, é consumismo. Ah, é consumismo, é uma delícia. Comer um sushi, ver um cinema. Eu sou assim. E quando eu tive problemas financeiros, não podia fazer. Como fez falta? Então faça com que... Se alguém falar alguma coisa, lembre-se. É o mundo e a representação da pessoa. Ela está falando dela. Por mais inteligente que ela seja. O Cortella, quando está falando, ele está falando dele. O Pondé, quando está falando dele. Excelentes conhecimentos. Excelente partilha de entendimentos. Mas são entendimentos dele. Do jeito dele. Ok, tá ótimo. Se for assim, vai ser maravilhoso. E é isso, da minha parte. Já deixei aqui minha contribuição. Maravilhoso. Gente, então, com certeza essas dicas elas vão virar um post. Vou fazer uma collab aí com a nossa, Fábio, também, já junto com esse primeiro episódio do Pode Humanizar. Gente, a gente já começou com tudo, né? Vocês viram o conteúdo que veio nessa live, a galera reagindo aqui, vendo o valor, trazendo para a prática, conseguindo visualizar como que traz isso para a vida. Que é exatamente esse o nosso propósito, né? Por isso que eu e o Fábio, a gente está nessa sinergia, nessa conexão aqui muito divina, que além do nosso objetivo, nosso papel existencial profissional, né, Fábio? A gente também tem esse caminho juntos como amigos, como irmãos, como mentores, como consultores, como família, né? Eu acredito muito, a gente acredita muito nessa conexão real e é isso que eu quero trazer com a humanização aqui. Todas as conexões que vierem pelo Pode Humanizar são conexões que são reais da minha vida, com pessoas assim que são muito importantes, não só para mim, mas que trazem um propósito. E que vocês veem, é a fala, né? O Fábio começou a falar, a galera já se identificou aqui, que realmente é uma pessoa que dá aula para nós, né? E eu estou muito grata por esse teu momento aqui, Fábio, porque esse momento aqui, essas 2 horas que a gente ficou, são 2 horas que vale assim, ó, é um valor inestimável. Não tem valor para metrificar isso. E a gente vai deixar essa live disponível aqui no Instagram
Eu vou colocar lá, eu vou descobrir como é que coloca, tira ela aqui do Instagram e bota no YouTube também, porque a gente vai chegar lá na frente e vai ter gente assistindo essa primeira live aqui aprendendo sobre papel existencial, né? Então, foi um grande começo, meu amigo. Gratidão por topar essa junto comigo. E aí, eu queria fazer um encerramento aqui com todo mundo que está conosco, trazendo todas essas pautas que a gente falou hoje, olhando para vocês como o centro da vida de vocês. De novo, não como uma forma egóica, não como uma forma prepotente, mas sim com muita humildade e amor no coração. Ai, o Instagram derrubou a gente, galera. Agora descobrimos, pode até 2 horas de live. Eu não sabia disso. Aí passou minha aula de música ali, minha escolinha de música. Descobrimos que em 2 horas de live o Instagram nos derruba. Ó, as lives da Mestre é em 1 hora. Muito bom. A próxima vez, então, vai ser 1 hora. Ó, Débora, aproveitando para agradecer imensamente a honra de estar aqui no primeiro movimento do Pode Humanizar. A honra de participar dessa linda, assim, desse lindo movimento, dessa linda carreira que tem pela frente, né? Não podemos esquecer, é jovem, está no início, né? Lembrando também, manter sempre o espírito aprendiz em tudo. Essa palavra humildade, ela é muito importante, né? Aliás, no nosso movimento, nós temos são 3 Hs, né? Eu estou até montando a consultoria dos 3 Hs. Maravilhosa. Humildade, humanidade e honestidade, né? Que tem a ver com a confiança, com ser honesto consigo mesmo, né? Então, esses 3 Hs andam juntos, assim. E para mim é uma honra estar participando desse momento. Feliz de verdade. Muito obrigado a todos também. Eu que agradeço, Fábio. Estamos juntos, nós somos uma família mesmo. Somos mesmo. E quem está aí com a gente desde o início, né, pode sentir essa energia. Antes da gente vir para o online também, né, Fábio? O pessoal que nos acompanhou aqui conhece bastante. O Antônio entrou, querido. Antônio, querido também, participando do movimento. Guerreiro, né? Muito obrigado por todos vocês, viu? E agora, gente, para finalizar, que foi quando caiu aqui que o Instagram derrubou a gente, olhando para vocês como centro, vamos fazer um exercício que eu gosto de fazer também, sempre para encerrar o momento, né? Que é assim, ó, é um alongamento, é um exercício. Se a gente abraça tanto as pessoas, né? Mas quando foi a última vez que a gente se abraçou? Né? A gente olhando como a gente, nesse ato de amor próprio, de carinho, né? De humano que somos. Vamos todo mundo se abraçar, então, a gente fazer esse movimento. Fábio, me acompanha aí também, vamos junto. Se abracem assim, ó, dê um abraço bem apertado em vocês. Agradecendo pelo tempo de vocês hoje aqui, agradecendo pela vida de vocês também, pelo propósito que vocês entregam para o mundo, para a família de vocês, para os amigos de vocês, as conexões que vocês fazem, os ambientes que vocês transitam. Gratidão pela vida de vocês em tudo que vocês fazem. Vocês são muito importantes. E vocês estão aqui junto com a gente nesse propósito incrível que é ser humano. Que é uma coisa divina, é um presente, que a gente tem muita coisa boa para fazer. O que vocês precisarem, contem comigo, contem com o Fábio, né? O Fábio atendendo nesse viés da psicofilosofia, que é um baita professor, um baita mentor, um baita terapeuta, falo isso por experiência própria. E eu aqui com a humanização, tanto para o autoconhecimento quanto para o ambiente corporativo, para o desenvolvimento de vocês como protagonistas, como lideranças, como empreendedores, né? Eu atuo no caminho tanto da mentoria quanto da consultoria. Contem com a gente para o que precisarem, porque esse movimento do Pode Humanizar está só começando. 2024 tem um planejamento incrível, vindo de forma fluida, de forma humanizada, sem loucura, né? Que é realmente o que eu quero trazer aqui com a humanização como pilar. Beijo gigante a todos. Fábio, meu querido, gratidão por abrir esse caminho aí conosco. E siga o Fábio no Instagram, que ele também está começando agora, né, Fábio?
São muitos recomeços aqui. Tá começando com a psicofilosofia, então vamos com tudo. E nós vamos lembrar o pessoal aí também que em breve nós temos um movimento conjunto aqui na região de Imbituba e Garopaba, né? Vamos planejar para o ano que vem umas imersões. Essas imersões vão ser existencialistas ao extremo, no sentido de humanizar, de trazer você para o seu centro, né? Com todas as armas que temos e com a maior de todas, né? Amor. Amor no que a gente faz, amor pelas pessoas, por um mundo melhor, né? E é isso que nos une. Amor. Grande abraço, querido. Fica com Deus. Não esqueçam, galera, a humanização começa em vocês. Tudo começa a partir da nossa decisão, da nossa escolha. Beijo gigante, ótimo final de semana. Beijo para a família aí, Fábio. Foi uma honra estar nesse momento contigo. Se cuidem. Tchau, tchau. Saudades. Tchau.